Nós encontramos-nos aqui esta tarde, esta noite, para rezar pela nossa irmã Maria de Sousa e fazemos-lo dizendo que estamos a celebrar a missa de sétimo dia. E o que é que isso significa? Em Israel, na terra de Jesus, os números têm significado. O número 3, o número 5, o número 7, o 50, referem-se às coisas de Deus. O 2, o 4, o 6, referem-se ao mal, às coisas do mundo. E nós, quando dizemos, seguindo a tradição de Israel, quando nós dizemos que estamos a rezar a missa de sétimo dia, estamos a dizer que confiamos a nossa irmã à graça de Deus, ao poder de Deus. É a mesma coisa, é um símbolo, um significado. E é uma tradição, sobretudo do sul da Europa, dos países do sul da Europa, que herdaram a cultura, a mentalidade de Israel, Grécia, Itália, Espanha, França e Portugal. Os nórdicos, os países do norte da Europa, de quem nós dependemos, porque a primeira imigração veio da Europa, e portanto são a nossa raiz, são o nosso berço. Os do norte da Europa não têm essa cultura, não têm essa mentalidade, e portanto nós entramos em choque com aquilo que encontramos aqui, porque os ingleses, os alemães e os países do norte não usam a mesma referência que nós. Mas isto é uma questão cultural, não tem importância absolutamente nenhuma, é uma questão cultural. Nós, todos os dias na Igreja, celebramos muitos santos. A primeira santa do dia de hoje, da lista dos santos, chama-se Bibiana. E é para nós um motivo para nós refletirmos a sua vida. O mundo está a mudar e nós não sabemos para onde vai mudar. Estamos todos com medo da Terceira Guerra Mundial e andam-nos a distrair. Mas o mundo está a mudar muito. E vivemos agora uns anos, umas décadas, pelo menos 2 décadas, parecia que iríamos perder a liberdade de ser cristãos. Eu francamente pensava que nos nossos países do Ocidente iríamos perder a liberdade. Parece que as coisas ainda não será desta vez, mas muita coisa está a mudar, muitos jovens estão a mudar, mas eu andei pelo menos 15 anos convencido que estávamos quase a perder a liberdade de ser cristãos. A Santa Bibiana nasceu num tempo, no ano 360. Antes tinha havido em Roma alguns imperadores com fé. O primeiro, Constantino, que deu a liberdade à Igreja no ano 313. É uma data muito importante, 313 para os cristãos. Foi a primeira vez que deram a liberdade à Igreja de poder rezar, porque antes tinha que ser às escondidas, tinha que ser nos cemitérios, nas catacumbas de Roma. E em 313 o imperador deu a liberdade à Igreja e viveram-se uns anos de paz. Mas depois apareceu um imperador, um descendente do imperador, que perdeu a fé, tornou-se ateu e começou a perseguir a Igreja novamente. No ano 360, quando Bibiana nasceu, já não havia liberdade outra vez. E estes imperadores perderam a fé, perseguiram os cristãos, tiraram-nos de todos os lugares públicos, humilharam-nos, torturaram-nos e mataram-nos. A família de Bibiana também sofreu. Seu pai, colocaram-lhe na fronte uma marca de escravo. Deixou de ter liberdade para se movimentar. A mãe foi decapitada.
A sua irmã foi levada à prisão para ser violentada e morta. Bibiana, porque era muito jovem e era muito bonita, foi enviada para um lugar, para uma casa de desonra, uma casa de senhoras de má índole. E por graça de Deus, qualquer pessoa que tocasse na Bibiana tinham umas atitudes de loucura. Portanto, as pessoas começaram a ter medo de Bibiana, porque se tinha consagrado a Deus. Então, quando viram que não conseguiam convencê-la, torturaram-na, chicotearam-na, o corpo foi atirado aos cães. Foi desrespeitada a todos os níveis. Depois os cristãos recolheram os seus restos mortais e deram-lhe uma sepultura. Mais tarde, esses restos foram transferidos para o túmulo no Monte Esquilino, em Roma. A devoção a Santa Bibiana e a sua família cresceu entre as comunidades cristãs, de forma que ela passou a ser evocada como padroeira das pessoas que têm doenças da cabeça, dos doentes mentais, de epilepsia, daquelas doenças que afetam muitas pessoas. Ela começou a ser a padroeira dos doentes de doença mental, de epilepsia, etc. No tempo em que nós vivemos, continua a haver tentativas de perseguição políticas aos cristãos. Umas mais escondidas, outras mais às descaradas. Os cristãos são acusados de tudo, seja verdade ou seja mentira. Não se investiga nada. A verdade não se procura. Há mal, todos nós sabemos, mas há muitas perseguições que são pura maldade. No âmbito cultural e dos costumes, perseguições a todos os níveis. E já vem sendo assim há muito tempo. Quando eu estava no serviço militar, fui a uma reunião de promoção de sargentos e um dos sargentos tinha sido meu colega do seminário, não foi promovido porque era católico. Isto já na década de 90. E eu estava lá, mas também nunca mais me convidaram para participar em nenhuma reunião dessas. As perseguições são camufladas e os cristãos fingem não ver. Somos modernos, somos cultos, dizemos nós, mas não vemos. Demos ao Senhor graças e peçamos a Santa Bibiana, que é a padroeira, a intercessora junto de Deus das pessoas que sofrem doenças mentais, de epilepsia, etc., que olhe para todas as famílias que sofrem com estas doenças que são uma desgraça dentro das próprias famílias. Ela é padroeira porque os pagãos não entenderam naquela altura o que é que se passava com ela, porque é que quem lhe queria fazer mal tinha aquelas reações. Demos graças a Deus pela ação do Espírito Santo e a graça de Deus naqueles que são fiéis ao projeto de Deus. Mas não tenhamos ilusões, Vivemos num tempo de mentira, vivemos num tempo de falsidade e os cristãos têm que continuar a ser fortes e não se importar com os dizeres